operador. Hoje é dia 13/5/2025 e nós, mais uma vez, estamos aqui para analisar o índice e o dólar. Se você estiver gostando dos nossos estudos, não deixe de dar o seu like, fazer seu comentário, também se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas redes sociais. Ontem eu comentei que o cenário macro estava para alta e o índice abriu uma grande alta. Então, quando o cenário macro, tá, está com uma tendência forte, ele tem dois momentos que ele pode refletir isso aí, tá? Na abertura do mercado e também na abertura do mercado à vista, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, às 9 horas, às 10 horas e às 10h30, no horário que nós temos agora lá nos Estados Unidos. E aí, ele abriu com um enorme gap de alta e continuou caindo, porém, fechou o dia ainda positivo. Ele abriu, se eu não me engano, com 2% de alta e acabou fechando com 0,29%. Então, vamos analisar aqui o semanal. Por que o semanal? Porque nos tempos gráficos menores, está mais difícil de você fazer uma leitura. E aí, nós vamos aqui no semanal, eu vou abrir o gráfico, tá? E assim, ó, só para vocês terem uma noção qual é a estrutura que eu estou enxergando aqui, tá? Nesse pedaço, tá? Do semanal. Que eu tenho essa estrutura aqui, ó. Ele veio subindo, ele não rompeu o fundo, ele rompeu o topo, ele voltou aqui, rompeu, porém, com pavio, então o preço fechou aqui e fechou acima deste fundo aqui, certo? E aqui agora ele veio e rompeu esse topo aqui, certo? Então, no semanal, eu gostaria que ele fizesse uma retração mais ou menos até aqui, para depois fazer a continuação da subida. E aí, nós vamos, então, lá no diário. Aqui no diário, tá? Ele rompeu esse topo aqui, fez esse fundinho aqui, e eu estou aguardando ele. Deixa eu tirar esse aqui é o volume. Que ele venha fechar este gap aqui. Porém, aqui, eu preciso que ele me dê uma estrutura, tá? Nos 60 minutos, para dizer que ele vem buscar regiões. Porque, por enquanto, ele rompeu o topo aqui, fez um pré-pivô de rompimento, ó, antes de romper. Aqui era o nosso topo, né? Tá vendo que ele fez um pré-pivô de rompimento para romper? E aí ele, ó, rompeu, tchum. Certo? Então, pode ser que ele não retorne tão fácil aqui. Mas aqui ele criou liquidez para provavelmente trazer o preço até esta região ou até esta região aqui, para depois ele subir. Isso é para swing trade, tá? Para day trade, nós vamos ter que olhar nos 60 minutos. 60 minutos, na minha opinião, tá bastante confuso, porque ele subiu aqui com um gap de fuga, voltou, consolidou, aí o movimento, o preço subiu até aqui e ele retornou nesta região aqui, ó, tá? Numa região de consolidação. Então, eu não tenho aqui uma estrutura bem formada, tá? Que ele tivesse feito isso aqui, ó. E aqui eu teria um fundo bem determinado. Ele não fez. Então, ele está dentro desta região aqui, voltou para dentro da região consolidada, certo? Então, é difícil de você fazer alguma operação no day trade olhando estruturas. Se você segue as médias,
tá? Vamos colocar aqui nas médias, ó. Os 60 minutos, vocês vão perceber que a média está flat. Se a média está flat, eu estou numa consolidação. Então, ele pode ainda subir, né, nessas regiões mais aqui em cima, para depois ele fazer um retorno. Então, o que ele pode estar montando, né? Fazer um topo mais baixo, depois romper aqui. Aí nós vamos considerar um rompimento aqui. Quando ele retornar, a gente faz uma venda para ir levar até nos nossos níveis que nós já mostramos para vocês. Do jeito que está aqui, nos 60 minutos, fica mais difícil de operar. No 15 minutos. No 15 minutos, vamos tirar as médias, que eu não sou muito de utilizar médias. Ó, ele também não fez, ele fez aqui, ó, começou uma estruturazinha aqui de alta, ó. Aqui, ó. Ó, ele rompeu aqui esta região. Se você considerar pavio, ele rompeu, voltou, fechou esse gap aqui, tá? E pode ser que venha buscar essas regiões mais aqui em cima. Tá? Eu tenho esse pavio aqui que me interessa. Então, vamos marcar esse pavio ali. Puxar esse aqui, ó. Esse candle pavio aqui me interessa. É bastante grande. Aí, a gente vai tentar refinar ele. Lá em cima, eu tenho um outro candle que também me interessa. Esse candle aqui também me interessa. Esse aqui eu prefiro do que o de baixo. Ó, esse aqui me interessa. Agora nós vamos nos 5 minutos para refinar. 5 minutos. O que eu marquei? Marquei essa região aqui, né? Então, eu vou marcar esta região aqui, ó, dá só uma refinada aqui, ó. Esta região aqui me interessa. E aqui eu tô com uma região bem determinada aqui, ó. Nós vamos refinar assim, ó. Essa região aqui, eu prefiro que essa aqui. Por quê? Porque se você pegar prêmio e desconto desse fundo que ele fez aqui, até aqui, os 50% está aqui. Então, essa região aqui, só se vier tocar esse candle aqui, ó. Vamos marcar, às vezes nós marcar esse aqui, vamos marcar esse aqui, ó. Esse candle aqui. Tá? Então, eu teria uma região de venda nesta região e nesta região aqui. Sempre, como eu vou estar contra a tendência macro, eu vou aguardar, então, fazer uma quebra de estrutura. Quando chegar nesses pontos aqui, eu preciso que nos tempos menores ele faça isso aqui. E aí, quando ele retorna, eu faço a venda e tento carregar, tá? Daqui, ele pode sim vir buscar esta região aqui em cima. Porém, ele já fez aqui esse movimento, ó. Ele subiu aqui, desceu, rompeu com pavio, rompeu aqui, ó, esta região, retornou na metade do Fair Value Gap e está indo rumo ao rompimento. Então, aqui não tem o que fazer. Só se ele romper aqui, retornar nesta região aqui, ó, bem interessante. Aí faz uma compra aqui e tenta carregar até aqui. Essa é a visão para o índice, certo? Ele pode subir mais? Pode subir mais, mas ele já está bastante caro, né? Então, é melhor ter cautela. Então, daqui, nesse ponto aqui,
Vamos supor, nesse ponto aqui até aqui são 700 pontos, né? Já são bastante pontos para o índice. Então, eu fico com essas análises aqui para o índice. Já para o dólar, tá? O dólar ontem fez exatamente o que nós tínhamos comentado. Ele veio, buscou esta região e desceu, tá? Ele já rompeu o fundo, lá no diário, ó. Ele rompeu este fundo aqui, tá? E provavelmente está fazendo um pivô de confirmação de rompimento de fundo, tá? Ele só vai subir se ele romper esse topo aqui, ó. Para isso, ele precisaria que aqui fosse um fundo mais alto. Então, teria esse fundo com esse, ó, aqui, ó. Eu teria esse fundo com esse fundo aqui mais alto, porém aqui eu tenho muita liquidez, então o preço pode vir aqui nesta região e daqui ele subir, tá? Para vir nesta região ou nesta região aqui. E aí ele volta a cair. Então, olhem só que eu estou analisando aqui, ó. De toda esta pernada de baixa, aqui, tá? Os 50% da pernada está aqui nesta região. Então, esta região aqui é uma região que me interessa, tá? Isso no diário, certo? Essa região é uma região que me interessa. Me interessa para quê? Para eu fazer vendas, certo? Então, o que eu vou aguardar aqui? No 60 minutos, eu preciso que ele rompa um topo. Ó, ele rompeu esse topo aqui, tá? É isso que eu tô vendo. Aqui ele fez um fundo mais alto, rompeu o topo. Porém, ele fez muita liquidez aqui. Então, eu ainda acredito que ele venha buscar esta região aqui para depois ele subir. Como eu também estou contra a tendência, eu preciso ir no 15 minutos e procurar um rompimento aqui nesta região de topo. Qual é o meu topo do 15 minutos? É esse aqui. Então, eu preciso que ele rompa aqui, ó. Por enquanto é esse, tá? Pode ser que ele venha nos 5 minutos, no 15 minutos. Ó, aqui eu também tenho um topo, se você for ver, ó. Pera aí, ó. Tá? Ele quebrou aqui, retornou. E agora ele quebrou aqui. Podemos também fazer desta forma, ó. Aqui, ó. Aqui ele não rompeu, mas aqui ele rompeu, ó. E agora ele está retornando. Então, teria um topo aqui, ó. Com esse fundo aqui. Então, ele está no 61, tá? Ele está no 61%, porém eu tenho esse gap aqui. Então, ele pode bater aqui e subir. Então, aqui, como eu estou contra a tendência macro, eu precisaria que ele fizesse uma estrutura no 2 minutos, no 1 minuto. Aí eu faria uma compra aqui e tentaria carregar até essas regiões aqui em cima, certo? Então, para eu comprar, eu gostaria que ele fechasse essa região aqui, ó, tá? E aí, eu tento uma compra para tentar carregar até no ponto mais acima. É isso que eu vou buscar. Se ele descer, ele vai ter que descer sem mim, porque eu não vou conseguir hoje vender ele. O que eu posso vender é nessa região aqui. Nessa região até eu posso fazer uma venda. Daí eu tenho que esperar o preço voltar, vir aqui nesta região para depois eu fazer uma venda. Tá? Mas não seria um ponto muito interessante para fazer isso. Mais interessante é tentar fazer uma compra aqui para carregar até aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham um ótimo dia, ótimas operações e sempre com muita cautela.